Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos ao vivo através do canal do CR Bio 04 no Facebook, com a nossa 17ª edição do Papo com Biólogo. Nesse tempo de pandemia, estamos com um novo modelo de Papo com Biólogo, né, como todos já estão acostumados. Infelizmente, não estamos podendo fazer reuniões presenciais como eram os modelos anteriores do Papo, mas nada impede a participação dos nossos colegas, dos nossos profissionais biólogos, e hoje nós temos um tema muito bacana a ser tratado, tenho certeza que vocês que estão nos assistindo vão gostar bastante. Vocês podem ir encaminhando as suas perguntas pelo Facebook, pela página do Conselho, e nós vamos ter como palestrante, o nosso convidado de hoje, é o biólogo Sérvio Pontes Ribeiro, que vai falar sobre aquecimento global e o avanço de doenças tropicais. O Sérvio é biólogo com mestrado pela UFMG e doutorado na Imperial College de Londres em Ecologia, pesquisador CNPq 1D, professor titular da Universidade Federal de Ouro Preto e orientador em programas de pós-graduação na UFOP, UFV, Unicamp e Universidade de Panamá, além de ser colaborador do Smithsonian Tropical Research Institute. Atua no momento com ecologia do aquecimento. Na verdade, ele tem um currículo muito extenso, esse é um currículo resumido que nós fizemos aqui. Sérvio, é um prazer te ter aqui, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, e a palavra está com você. Muito obrigado, o prazer é todo meu estar aqui no conselho, né, como a gente estava conversando há pouco, no qual eu já fui conselheiro no começo da minha carreira. Para mim é um grande prazer vir bater um papo aqui com vocês, realmente estou muito satisfeito. E é exatamente o que vamos fazer. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha, mas a intenção é a gente poder fazer isso como uma conversa. Então, eu vou apresentando alguns conceitos, algumas coisas, mas a gente vai conversando sobre isso, né? Então, estamos aqui com... Eu vou falar, essa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora na UFOP, eu sou do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, mas estou vinculado, às minhas pesquisas, a maioria delas agora estão vinculadas ao núcleo de pesquisa em biologia. A biologia da UFOP, ela tem uma história bastante forte ligada à farmácia e, portanto, à saúde, né? É um grupo de pesquisa extremamente renomado em algumas doenças parasitárias, entre elas leishmaniose, que foi me levando gradualmente para essa direção. Sempre trabalhei com florestas e sempre trabalhei com interações parasita-hospedeiro, sejam herbívoros e plantas ou outras relações parasitárias. Daí eu fui me aproximando dos parasitismos, dos processos parasitários humanos que eram relacionados a florestas, né? O laboratório passou por algumas mudanças de nome, o que a gente espera que seja o nosso último nome, seja então o laboratório de... Espera aí, que não passou... Espera aí, só um momento, porque... Pronto. Laboratório de Ecologia do Adoecimento e Florestas, né? Então, as relações antagônicas entre as espécies são o que tem interessado a nossa pesquisa hoje em dia, e, dentre elas, o aquecimento global é um mecanismo chave para o entendimento dessas doenças tropicais, né? A abordagem que a gente vai dar para o avanço das doenças tropicais é a abordagem da ecologia, portanto. É preciso que eu explique isso, né? Porque não é uma visão classicamente epidemiológica, ela tem diálogos bastante profundos com a epidemiologia, mas ela olha em fatores ecológicos que podem favorecer todos os elementos que tragam uma doença para a proximidade das pessoas. No caso, nosso laboratório, né, especialidade em interação inseto, planta para inseto seu hospedeiro, então a gente tem trabalhado
com insetos hematófagos, né? Então, essa abordagem no porquê que o aquecimento global há de favorecer avanços de doenças tropicais é uma abordagem ecológica. Como é que isso evoluiu? Na verdade, isso é um desdobramento do surgimento desse conceito. Essa é uma revista, chama EcoHealth, né, a ideia de ecologia da saúde. Ela surge se derivando de um conceito que é o One Health. One Health, ou saúde única, saúde planetária, são conceitos ligados, inclusive, a como o SUS funciona. É uma maneira de olhar prognosticamente para problemas de saúde na tentativa de integrar a solução para isso urbanística, sanitariamente, mas num contexto ecossistêmico. A gente tem que olhar para a sociedade humana e melhorar a estrutura dessa sociedade para que não se adoeça, em vez de se curar, tentar não adoecer como meta prioritária. Não que tenhamos alcançado isso, mas esse é um paradigma importantíssimo para a lógica de funcionamento do SUS. O EcoHealth deriva disso, e ele é muito carregado pelos veterinários, que começam a trabalhar com animais, com a vida silvestre, e começam a haver uma série de problemas. Você começa a ter vários casos de animais morrendo em grande quantidade, sem explicações muito plausíveis. Quando vai se entender, é uma doença, e essa doença tem relação com mudanças climáticas no mundo. Então, esses processos são importantes. Agora, há um avanço que ele é dentro dessas novas áreas do conhecimento, tendenciado por essas áreas de conhecimento interdisciplinares, mas ainda assim é tendenciado pela disciplina que é a fundadora daquela percepção. Então, o One Health está na mão dos médicos, o EcoHealth está na mão dos veterinários, não que não conversemos e que pessoas de outras áreas não interajam ali no meio, e o Covid, a pandemia, né? Acho que essa é a primeira palestra desde março, que eu não vou falar da pandemia, porque a gente foi pesquisar a pandemia com físicos, modeladores matemáticos, pessoas que trabalham com predição matemática de sistemas, a partir de pressupostos ecológicos. A gente construiu toda uma ferramenta. Já estamos aí com 3 trabalhos com Covid. A interdisciplinaridade ela é absoluta, mas a sedimentação original da área faz com que ela se ancore em algum lugar. E os ecólogos, não aqui, mas no mundo, em outros lugares, acabaram derivando do EcoHealth o conceito de ecologia do adoecimento, né? O Ecology of Diseases, o Ecology of Human Diseases, para trabalhar essa questão numa perspectiva de ecologia dura. O que é ecologia dura? Hipóteses, teoremas, questões que são fundamentalmente relacionadas com densidade de indivíduos de uma dada população e as interações dessa população com a outra, no caso, um parasita sobre o hospedeiro, ou a perspectiva do hospedeiro como recurso para o parasita. Então, é essa visão ecológica sobre o sistema e sobre quem se beneficia ou não de uma relação que a ecologia do adoecimento traz à tona. No Brasil, isso é muito mais novo ainda. A gente tem um entendimento muito pouco sobre isso, e essa percepção da doença entra como mais um mecanismo para estudar fenômenos ligados ao aquecimento e aos distúrbios humanos que vão se concentrando na natureza. Essa foto aqui está te mostrando uma área queimada, profundamente queimada aqui no fundo, e uma grande mancha de candeia, Eremanthus erythropappus, mortas. Esse é o Parque Estadual do Itacolomi, uma área totalmente protegida, sem atividade antrópica direcionada, que incidentalmente se queima e que passou por esse fenômeno. Um dieback, uma mortalidade extensiva da maioria dos indivíduos do candeal, de vários candeais nessa região, que compõe uma floresta natural sucessional, e é um fenômeno que tem raízes em mudanças climáticas. Essa foto é de 2006, o fenômeno começa em 2002. Guardem essas datas, 2006, 2002, você vai ver uma relação disso daqui a pouco. Esse é um ecossistema montano, né? Itacolomi está ali a 1.600, vai de 1.200 a 1.600 metros de altitude, se não me engano, e é um ambiente para a nossa latitude, já com filtro climático associado a montanhas. Você numa latitude de 20 graus, subindo mais de 1.000 metros, na verdade você tem um clima aproximado ali subtropical. Então, é uma região, não é Ouro Preto, né, gente? É frio, né? Tem um clima diferenciado. Se você desce alguns
100 metros de altura na direção de Belo Horizonte já muda, para áreas mais baixas muda mais ainda. E das vulnerabilidades dos ecossistemas montanos ao aquecimento global, está incluída a invasão de doenças tropicais. Você tem que ver que as espécies adaptadas a esses sistemas não têm para onde fugir. Se a mudança que vai se consolidar nas temperaturas são para cima, espécies que precisam e estão ajustadas a temperaturas mais frias são as mais possíveis, as mais prováveis de extinguir no tempo futuro. Mas vamos olhar então para as doenças e qual é a relação delas com essa história. O primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é dengue. Esse estudo começou há muito tempo atrás, lembra 2002, 2006? Isso é uma indicação de que a gente teve sobre a dengue poder estar se aproximando de Ouro Preto em 2007. Isso está saindo, isso está aceito no Journal of Medical Entomology, mas o trabalho começa lá atrás. Começa com uma modelagem com um colega meu da física, o Américo, e uma aluna que hoje é a Raquel, que trabalha na Fiocruz, sobre qual era a condição climática mínima necessária, que hoje é mais bem entendido, para que o mosquito Aedes aegypti se instalasse numa determinada área urbana. Essa condição climática de noites quentes constantes por um determinado período de tempo aconteceu em 2007. Que daí para frente voltou a acontecer. Então a gente falou assim, olha, é hora de estudar, então, a possibilidade de Aedes entrar em Ouro Preto, porque não tinha eventos casuais. Eu tive uma outra aluna, que é a Michele Pedrosa, que é a liderança desse paper. Ela começou na graduação, a gente tinha nesse período eventos acidentais, o Aedes subia com ônibus, com turista, mas não estabelecia populações viáveis, e dengues não eram autóctones, ou seja, os casos de dengue eram de pessoas que pendulam de Belo Horizonte a Ouro Preto e adoeciam em Belo Horizonte e eram registrados, o caso era registrado em Ouro Preto. Nós pegamos, então, Mariana e Ouro Preto para comparar, e se você notou, a gente estava estudando o Aedes aegypti e Albopictus. Por causa da minha origem em pesquisa de espécies nativas de floresta, eu falei assim, olha, eu quero entender a associação desse vetor de doença com a malha urbana, que é uma deterioração do sistema florestal nativo da região. Então, tanto em Ouro Preto, a gente tem pontos de coleta dentro de uma área verde preservada, uma área particular, e Mariana também. E a gente afastava esses pontos em raio para áreas mais urbanizadas. Em Mariana, a gente teve que fazer um raio meio assimétrico, porque são cidades pequenas, né, gente? Você anda muito, você cai na zona rural. Então, a gente saiu da área verde para dentro da área urbana, intensivamente urbana, daqui para cá. Por quê? Porque o Aedes aegypti é adaptado à espécie humana, né, às nossas residências, e o Albopictus tem melhor condição e chance de sobreviver nas florestas. Então, a gente queria matar dois coelhos com uma cajadada só e começar a abordar, que eu estou fazendo agora em Belo Horizonte, com um grupo de dengue da UFMG, da Escola de Medicina, é entender qual o papel das áreas verdes urbanas nessa doença, e se ele é positivo ou negativo. Bom, esse é o resultado que a gente teve inicialmente da distribuição deles entre as áreas verdes e mais urbanas de Mariana e Ouro Preto. Não preciso deixar de dizer, Mariana tinha muito mais, populações mais abundantes que Ouro Preto. Mariana é o nosso controle, numa altitude um pouco inferior que Ouro Preto, então eu tenho abundâncias menores desses vetores do que em cidades como Belo Horizonte ou Valadares, cidades mais quentes, mais baixas, mas eu tinha uma população também significativamente maior em Mariana que Ouro Preto. Fica mais fácil entender o que a gente controla olhando essa figura aqui. Eu efetivamente, como esperado, tive então mais Albopictus, que não transmite dengue no Brasil, nas áreas verdes, e a população do Albopictus vai diminuindo para as áreas urbanizadas, e Aegypti ao contrário. Eu tinha poucos egípcios nas áreas verdes e uma população muito maior nas áreas mais pavimentadas e intensivamente urbanizadas. Não precisa dizer que não são esses prédios, eu não achei casinhas históricas para colocar aqui. Isso é extremamente importante, que mostra que áreas verdes não são um problema de saúde urbana. As áreas verdes não manejadas com lixo, sem controle sanitário, sem o cuidado são,
mas as pessoas confundem isso, a literatura confunde isso há muito tempo, é onde é importante um ecólogo entrar para essa área do conhecimento, né? A leitura do epidemiologista, do médico, olha o problema que está associado à área verde, sem olhar por qual é o mecanismo dentro da área verde que causa esse problema. Uma área verde tem predadores, tem competidores, tem uma série de situações, se a área verde está bem preservada, que não deixam o Egito se instalar dentro dela. Agora, se tem lixo, tem matéria orgânica, tem copo plástico, a coisa é diferente. Mas ao tema de hoje, o que é importante é isso aqui. É muito legal porque a gente tem os dados públicos muito bons no Brasil ainda. Esse aqui é uma série climática de Ibirité, que é uma altitude um pouco mais baixa, mas era a melhor série que a gente tinha dentro do quadrilátero ferrífero, de medidas de temperatura diárias, de 1961 até 2014. Aqui eu separei ela entre verão, aqui em cima, em a linha preta escura, e a tracejada aqui, as temperaturas de inverno. Porque o que é importante, o cinza sombreado é a diferença de um para o outro. É que há momentos em que a diferença de temperatura entre o inverno e o verão cai. Olha aqui, década de 80, um momento em que você teve invernos substancialmente mais quentes para aquele verão. Se você acompanha essa linha azul de cima e de baixo, são as médias aqui, ó, na primeira parte dessa série, as médias de temperatura de verão e de inverno. Olha o que você vê. Se você acompanhar a linha de verão, hoje ela está muito acima do que era a média da década de 60. E a linha de inverno ainda mais acima. Então você tem uma ascensão da temperatura de inverno substancial, tanto quanto a de verão, mas a de inverno ela é mais constante. Começa na década de 80, segue, aí você tem 2002, lembra que eu te falei o ano que começou a mortandade da candeia? Olha esse pico de temperatura no verão, isso diminui, mas continua uma série de anos em que você tem temperaturas de inverno acima da média do que era na década de 60. E constantemente quente. O que esse gráfico não mostra é a constância dessas temperaturas elevadas. Por que essas datas são importantes? Década de 80, em algum momento, o Aedes aegypti, que Oswaldo Cruz tinha exterminado nas cidades brasileiras em 1904 ou 14, não estou certo, volta a invadir o Sudeste brasileiro, as cidades do Sudeste brasileiro na década de 80. 2007, provavelmente, Aedes aegypti invade Ouro Preto, não tinha populações viáveis. Daí a gente continuou estudando os casos de dengue, junto com as secretarias municipais de saúde. E o que a gente observa, então, é que a dengue passa a ser autóctone, ou seja, frequente e consistente em Ouro Preto, tanto quanto em Mariana, a partir desse momento do século XXI. É muito mais dengue que a gente tem? Está aqui, ó. Ouro Preto aqui embaixo, você pode ver a linha cinza, é bem menos caso do que Mariana, que é a linha negra, mas se você pegar aqui a partir de 2009, o vetor entra em 2007, 2008, 2009, 10, você começa a ter casos de dengue mais frequentes, aí você começa a ter picos, quando cai, ainda mantém um certo patamar, e são picos altíssimos, bem abaixo do que é a média do estado de Minas Gerais, mas casos substancialmente mais notáveis de dengue no século XXI, nesses lugares que a gente tinha antes, ok? Esse caso está consolidado, o que a gente estudou é onde eu vou enfatizar mais, que está claro, a gente viveu isso. Eu cheguei em Ouro Preto ainda usando as roupas de inverno que eu usava no meu doutorado na Inglaterra. Hoje tem invernos em Ouro Preto que você não usa agasalho. A gente vivencia o aquecimento global numa cidade de montanha na pele. Você percebe o que está acontecendo com muita clareza. Nós temos uma outra doença na bacia do Rio Doce, que começa lá em Ouro Preto, leishmaniose visceral, doença gravíssima, de muita incidência em populações pobres, em pessoas desvantajadas, com baixa nutrição, com outras comorbidades. Então, uma doença grave, de impacto social severo, e sobre os nossos animais domésticos também, particularmente nossos cachorros. Ela é uma doença típica da parte baixa do Médio Rio Doce, e eu começo a estudar agora, temos aí um doutorado e um mestrado vinculados ao estudo da leishmaniose, desde questões reducionistas, que eu estou vindo de um sabático na UFMG, na parasitologia da UFMG, com algumas questões mais evolutivas e interessantes sobre a adaptação, possíveis adaptações de um vetor de doença ao ambiente. E eu falo aqui da metalotioneína, que é uma proteína pequena que tem a capacidade de se ligar através
de ligações de tiolato, né, que vem das cisteínas abundantes nessa proteína pequena, né, e essa ligação que a cisteína faz com metais participa dos processos de óxido e redox do organismo. Porém, as metalotioneínas também atuam externamente na descontaminação de metais pesados do ambiente. Isso é extremamente importante pensar nisso. Ela não é uma proteína de vetores de doença, ela está em tudo quanto é parte. Insetos, plantas, anfíbios, nós todos temos metalotioneína. Ela é uma proteína importantíssima para a nossa fisiologia, para o nosso funcionamento e para descontaminação, né? Micro-organismos têm ela também, mas pensa bem, o que é o flebotomine que transmite a leishmaniose visceral ou qualquer um dos flebotomines que são hematófagos e transmissores de alguma leishmaniose? São uma espécie que era herbívora, ainda é um sugador de seiva, os machos só sugam seiva, as fêmeas ainda sugam seiva, mas que deu um passo evolutivo extremamente complexo, que é conseguir lidar com a contaminação do grupo M e do excesso de ferro na sua dieta, acelerando o seu processo de reprodução. Se tornar hematófago é um passo evolutivo bastante complexo de se dar. E a pergunta que a gente fez de início é, será que a metalotioneína ela era uma pré-adaptação para a evolução da hematofagia? Mas se for, considerando que as larvas desse organismo vivem, na verdade, associadas à matéria orgânica, ou seja, muito próximo do solo, do substrato presente num determinado ecossistema, será que ecossistemas contaminados naturalmente com metais pesados favoreceriam a existência de cicodídeas que utilizam a matéria orgânica, mas conseguem descontaminar-se de metal pesado quando ele está presente em grande quantidade? Alguns já devem estar vendo para onde que eu vou indo, mas vamos passar rapidamente aqui na tabela periódica. Aqui está marcado os metais pesados, eles têm uma massa específica maior que 4 gramas centímetros quadrados e são associados pela massa e número atômico. Não é isso que importa, não importa que eles causam reações químicas não degradáveis, que, portanto, causam danos permanentes e se bioacumulam nos organismos, ou seja, são tóxicos para a nossa existência, né? Esses que estão marcados de escuro aqui são metais que sabidamente ligam metalotioneína de algum organismo, de alguma espécie que já foi estudada, tá? O Lutzomia longipalpus, que é a espécie que a gente está estudando, já se descreveu a metalotioneína dele, mas não há nenhum estudo da fisiologia dela. Esses aqui, em particular, cobre, zinco, cádmio, prata, eles têm ligações tiolatos inorgânicas naturais. Então, eles mais facilmente se ligariam a cisteínas de metalotioneína. É uma potencialidade química que esses organismos têm para se ligarem a metalotioneína. E desses, você tem os que são naturais, contaminantes naturais dos solos, nos sistemas tropicais. O alumínio não é um metal pesado, é um semimetal, mas é um elemento mais abundante na superfície da Terra e também tóxico. Não posso deixar de marcar. Mas nos importa aqui os que são os contaminantes de solos de Minas Gerais: manganês, ferro, zinco, arsênio e alumínio. Nos importa mais ainda que esses aqui têm um grande potencial de se ligar à metalotioneína. Pois bem, onde eu quero chegar? A leishmaniose visceral tem se expandido em Minas Gerais. Esse é o mapa de 2001 a 2006, esse é o mapa de 2007 a 2017. Para onde ela tem se expandido? Para os municípios montanos da Serra dos Pinhaços, ao sul de Minas, da Mantiqueiras e o sul de Minas, basicamente, e também dentro da bacia do Rio Doce. Observe, eu tenho os municípios montanos sendo os mais afetados por novos casos de leishmaniose visceral. Isso poderia ter algo a ver com uma expansão territorial do inseto vetor? E se fosse, seria porque ele estaria pré-adaptado aos solos montanos, que são ricos em metais pesados? Essa é uma pergunta em aberto, só para mostrar como as coisas são interrelacionadas, né? Eu tenho uma interrelação entre metais, eu tenho uma interrelação entre habitat edáfico, matéria orgânica e clima. Talvez eu tenha toda a condição de nicho, né? Para quem não trabalha com ecologia há muito tempo, está aí, né? No mercado trabalha há muito tempo, né? O nicho é a condição exigida pela espécie para que ela possa estar no lugar,
toda presente numa montanha lá do Itacolomi, por exemplo. Eu posso ter tudo para ter uma população grande e viável de leishmaniose, de Lutzomia longipalpus ou outras espécies de flebotomine numa altitude elevada, menos a temperatura. Pois bem, na hora que a temperatura começa a subir, o caminho está aberto. Eu só preciso de uma estrada, né, para sair do médio Rio Doce até o alto do Rio Doce, na região de Ouro Preto. Só para exemplificar a importância disso, a nossa data cabalística aqui, são os dados de leishmaniose visceral notificados em Governador Valadares, que é uma cidade que tem muitos casos, é uma área de estudo da UFOP há muito tempo, do NUPEB. Veja o salto que os casos dão a partir desse período. Isso aqui é uma série decanal muito quente, e esse muito quente que se segue se torna também muito seco, e você tem um aumento substancial de casos e, né, constante, não está caindo desde então. O que mais está associado a isso? Bom, eu espero que alguns já tenham feito essa ligação antes de eu terminar, mas será que essa marca me abriu um corredor de metais pesados e de um ambiente degradado, para o qual essa espécie vetor, o Lutzomia longipalpus, é muito bem adaptado? Ela é uma espécie que está mais associada hoje aos subúrbios das nossas cidades do que, na verdade, ao ambiente florestal. Por quê? Ela está ajustada aos distúrbios que nós causamos. Será que a gente causou uma avenida aberta para que essa doença se suba e passe a ser um problema nas montanhas mineiras, que não era até então? Temos aí 2 projetos de pesquisa em andamento, estudando, investigando essas questões, nesse momento, numa tentativa de fazer a ideia de observatório, né, gente? A gente conseguiu prever e não fazer, e não conseguimos parar a dengue. Era uma situação muito difícil. Para a leishmaniose, a gente tem expectativas de vacina, tem outras possibilidades de manejo, então a tentativa é criar um observatório para se evitar que mais uma doença suba para a região de Ouro Preto. São os 2 exemplos que eu trouxe para a gente discutir: doença, ecologia e aquecimento global. Esse gráfico aqui eu vou dispensar e agradecer a todos para a gente poder, então, começar a bater nosso papo aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Sérvio. Acho que foi uma apresentação bem esclarecedora, pelo menos para mim. Gostei demais. Nós já temos as perguntas aqui. Eu vou puxar para a primeira pergunta aqui do nosso colega Tiago Metzger. Ele encaminhou para a gente aqui: os dados do seu trabalho estão diretamente relacionados aos cenários do IPCC de expansão dos trópicos e consequente expansão da abrangência de doenças tropicais? Esses agora de leishmaniose, sim. Né? A Josefa está trabalhando essa expansão baseado nos cenários, em alguns cenários preditivos. No primeiro momento, a gente está descrevendo o que a gente tem hoje e como isso tem mudado em Mariana e Ouro Preto, nessa região, climaticamente nas últimas décadas, e comparando isso para outros lugares de Minas Gerais também. Mas ela está pautando o que ela está construindo nos cenários previstos do IPCC e e em modelagem de nicho, né? Então a gente está gerando algumas possibilidades preditivas para o futuro. O trabalho da dengue, não. A gente simplesmente estava lá, viu que ia acontecer, que era a possibilidade, fomos amostrar os mosquitos e depois a gente descreveu o fato acontecer. Não foi um trabalho preditivo na sua execução, ele foi preditivo na inspiração dele, que nem faz parte do trabalho. A gente tinha essa expectativa de que a partir de 2007 algo aconteceria. Como eu não trabalhava com inseto vetor, eu só consegui estabelecer uma parceria com o Álvaro na UFMG para a gente começar a coletar e pensar uma maneira razoável de fazer isso em 2009. Então, foi um trabalho de monitoramento do fenômeno em andamento, do fenômeno fato, e não cenários preditivos. Então, tem as 2 coisas. Ótimo. Nós temos mais uma pergunta aqui, do Nino. Ele está se desculpando porque ele não pôde assistir desde o início, mas ele pergunta: qual a diferença entre EcoHealth e One Health, né, muito difundido ultimamente? Eu acho que você já tinha até explicado, talvez seja importante esclarecer para o Nino, que não pôde aparecer aqui no início, né?
E ele tem uma segunda pergunta, professor, que é como obter conclusões científicas mais seguras sobre a expansão de doenças devido ao aquecimento global, dada a imensa complexidade ou múltiplas variáveis que compõem esse sistema? Ô, Nino, prazer te ter aqui, viu? Apesar de você chegar atrasado na minha aula, prazer te ver de novo, adorei sua pergunta. Pois é, o One Health, ele é o paradigma, eu expliquei logo no comecinho, você fez a pergunta do começo da aula. O One Health é um sistema de unificação da percepção de saúde, onde a saúde humana está relacionada com a saúde ecossistêmica e animal, né? É você ter um sistema no qual você não vai permitir que ninguém comercialize, se alimente de animais extremamente estressados por causa de desmatamento, com uma carga viral enorme, que pode parar o mundo numa pandemia, por exemplo. O One Health é a percepção de que o que o homem faz tem consequências para a saúde, você tem que prever essas consequências e gerir ações humanas, que aí envolve outros componentes também, socioeconômicos, urbanísticos, é um conceito transcendente em vários aspectos. Dele derivou o EcoHealth, que era uma tentativa de dar uma abordagem mais biológica ao One Health, que transcendeu muito. Então, o EcoHealth reduz de novo a biologia, né? Mas vem da veterinária. Então, é o processo de adoecimento, o diagnóstico, a infectologia, a patologia ligados a fenômenos que afetavam animais de grande porte, mamíferos e aves silvestres e também da nossa produção de alimento, né? Então, o EcoHealth acabou evoluindo dessa forma. E daí derivou um campo específico do biólogo, isso é bom falar, é um papo de profissionais, né? A gente atua nas três, a gente atua do One, EcoHealth, e uma área especificamente nossa, chama Ecologia do Adoecimento. Para lidar e trabalhar com ecologia, nós temos aí brilhantes ecólogos brasileiros, que são engenheiros florestais e agronômicos. Está lá meu amigo Og de Souza, em Viçosa, um excelente, um dos melhores ecólogos do Brasil, é agrônomo, mas é uma área do conhecimento da biologia, né? Então, os biólogos, não aqui no Brasil, em outro mundo, recriaram o conceito para ecologia do adoecimento, que é mais um capítulo dessa aproximação do estudo ambiental das doenças. E a resposta à sua segunda pergunta é difícil mesmo. A gente tenta trabalhar numa abordagem de modelagem matemática e predição de cenários e possíveis evoluções, e monitoramento desses fenômenos. Então, se existe a chance de um ambiente perturbado criar um caminho no qual a doença vai avançar, não é uma área que você vai reter a você, é uma área que você vai criar, inclusive o cenário político, que é uma coisa que eu estou aprendendo. Não tem como trabalhar com saúde humana sem mover o cenário político para que os dados, que são excelentes no Brasil, em grande parte, possam chegar e possam ter o entendimento de que aquilo é importante chegar a você ou a um grupo de pesquisa específico. Então, é acesso à informação e poder, então, fazer predições sobre o que possa acontecer. A grande vantagem para a ecologia, Nino, trabalhando nessas áreas com espécies, para mim, entomólogo, trabalhando com espécies de importância médica humana, é o tanto que se sabe, né? Eu poderia ficar mais 100 anos trabalhando com inseto herbívoro de floresta tropical sem saber o nome da espécie, porque ninguém deu nome à maioria dessas espécies. Quando eu trabalho, e o enfoque do meu laboratório, cada vez mais ecologia de populações e não comunidades, então me importam as relações interativas de quem com quem e como. Eu trabalhar com Lutzomyia longipalpus, que a gente entende a mudança do pH do aparelho digestivo dele, do fundo para o começo de um bicho que tem menos de 1 milímetro, é muito importante. Então, a gente tem entendimento de mecanismos fisiológicos, comportamentais, metabólicos, bioquímicos e microbiológicos associados a esses organismos que permitem formular hipóteses mais refinadas. Então, no ponto de vista de entendimento de mecanismos ecológicos ligados a mudanças dos ecossistemas ou das relações interativas com o aquecimento global, é um modelo fantástico, por outro lado, né? Porque há mais informação acumulada nessas espécies de interesse médicas do que outras espécies. Então, pode-se avançar mais rápido na busca do que a gente chama de mecanismo, o que causa, qual é o fator determinante.
Eu posso ir numa proteína e tentar entender se ela é o fator determinante de uma vantagem futura para uma doença entrar numa região montanhosa, percebe? Então, há uma combinação de coisas. Saber mais a biologia dessas relações parasitárias ligadas ao homem facilita. Mas há predições que a gente faz, como está fazendo, como você viu acontecendo agora com a pandemia do SARS-CoV-2. Predições e ajustes. Faz a predição para um cenário, ajusta para o outro e vai melhorando. Tem toda essa coisa aí que Imperial College previu 1 milhão de mortes para o Brasil. Ah, mas não aconteceu. Não aconteceu porque previu se nada fosse feito. Então, não ter 1 milhão de mortes mostra que, mesmo mal feito, o isolamento é importante. O fechamento das escolas foi essencial. Né? Se quiserem, eu falo disso depois, mas vamos dar espaço aí para outras perguntas. Ok, professor. Nós vamos fazer agora a próxima pergunta do nosso querido presidente, Carlos Loyola, está nos assistindo. Boa noite, presidente. Ele está perguntando: prezado professor, fizemos um estudo de fauna flebotomínica na região de Caldas e Poços de Caldas, onde não encontramos o vetor em 2 anos de coletas, região rica em radônio. Qual a sua percepção desse dado negativo? Ô Carlos, prazer, muito obrigado pela sua pergunta. Poços de Caldas, ali você ainda está num lugar bastante frio, né? Quer dizer, os casos de leishmaniose começam a aparecer, mas você está naquele cenário, eu não sei se o metal que você citou possa ter uma associação específica com isso. Eu acho que pode ser ainda mais o clima. Qual que é a questão com relação a isso? Os lutzomias e as outras espécies vetoras, sejam das leishmanioses cutâneas ou da visceral, aparentemente, esse é um aspecto ainda não muito bem estudado da biologia desses bichos, são mais sensíveis ao frio do que os Aedes. Os Aedes conseguem, afinal de contas, uma espécie africana que invadiu o Brasil, dando as condições urbanas, um Aedes aegypti consegue se ajustar, até porque as temperaturas tendem a se manter flutuantes. Os lutzomias, os flebotomíneos, são associados às áreas abertas, né? São associados a quintais, áreas mal cuidadas, sujas, é a mesma coisa que eu falei do Aedes. Ele é ligado à sujeira, a áreas, né, mal manejadas, não a área verde, não é a floresta. Eu horrorizo quando eu vou no veterinário e eu escuto alguém falando: se você tem folha no jardim, você vai ter leishmaniose no seu cachorro. A gente sabe que não é isso, né? Mas eu acho que nos parece que para os vetores de leishmaniose, os flebotomíneos são mais sensíveis às baixas temperaturas e não estabelecem essas populações. Por isso que a gente está trabalhando na construção de um observatório. A gente quer estabelecer em Minas Gerais pontos de monitoramento para não pegar nada, para não amostrar, ter as CDCs, as armadilhas, e amostrar muito pouco e ver como isso está progredindo. Já tem, mas a quantidade são populações pequenas, e eventualmente é difícil até a gente dizer, do ponto de vista estatístico, se a gente está lidando com populações viáveis ou com invasões esporádicas que estão ali na área urbana e acabam não se estabelecendo definitivamente. Então, não sei, né? É uma pergunta difícil de afirmar, né? Como eu falo para os meus alunos, não depende bem fundamentado, é melhor a resposta de ecologia. Mas Poços de Caldas eu ainda acho que é a temperatura, né, que limita ele. Eu acho que o senhor já respondeu, inclusive, a segunda pergunta dele, que era: o microclima no desenvolvimento largal em flebotomíneos sofre muita influência pelas alterações climáticas globais? Ô Carlos, do desenvolvimento larval eu acho que nem tanto, mas do conjunto da história do bicho, né? A gente não sabe onde é a ação limitante da temperatura para flebotomínia ainda. Pode ser no adulto, pode ser na fase larvária. Como a fase larvária está associada à matéria orgânica, existe sempre a possibilidade, se você está num processo exotérmico de decomposição em alguns lugares, você tem pequenas ilhas de calor e a larva conseguir se desenvolver. Mas aí há outros fatores correlatos, por exemplo, a quantidade de matéria orgânica e a velocidade da decomposição num clima mais frio. Então, essa desaceleração da disponibilidade de matéria orgânica
pode dificultar um pouco o desenvolvimento. E o desenvolvimento de inseto, né, ele é limitado por temperatura, todos, né? Você vai até chegar à fase adulta com mais lentidão, mas por que o Aedes é mais bem sucedido? Porque o ovo tem uma fase de dormência gigantesca e consegue aguentar fora da água, e aí a forma de ovo sobrevive ao frio, e no momento adequado, com 2 semanas daqueles veranicos de meio de inverno, acaba que você tem adultos surgindo, mesmo no meio de um mês frio, né? E os flebotomíneos não têm essa janela, né? O ovo rapidamente eclode, você tem pouco tempo as larvas desenvolvendo ali, e todas as etapas de mudanças de insta vão estar suscetíveis e vulneráveis a baixas temperaturas, né? Então, muito potencialmente é isso. É um bicho que evoluiu para uma massa em decomposição, tipicamente associada a temperaturas elevadas. É um animal de floresta, né? É um animal de floresta tropical úmida, umidade, temperatura elevada, né? Então, talvez esse deve ser o limiar onde a população não se estabelece. É o que a gente está investigando, né, na verdade. Ok. Nós temos mais uma pergunta aqui, professor, do Tiago, novamente. Com a possibilidade de desastres naturais ou não catalisarem o aumento da ocorrência de determinadas doenças tropicais, podíamos pensar no desenvolvimento de políticas públicas, no licenciamento ambiental, por exemplo, com protocolos obrigatórios para empreendimentos que possuam esse tipo de risco? Tiago, excelente, cara, excelente pergunta, porque explodiu, nós estamos aqui, todo mundo em casa numa pandemia por causa de distúrbio ambiental, aí você vê uma explosão que destrói Beirute, aí passa um dia, tem uma explosão de um petroleoduto na Rússia, aí a gente que trabalha com isso para pensar, fala assim, quantos desastres mesmos eu preciso no lugar errado, na hora errada, para acabar tudo numa semana ou 2? Então, catástrofes, se ocorrem no lugar errado, olha lá a Fukushima, aquilo no lugar errado pode levar e pode desencadear, e já desencadeou na história da Terra, fenômenos de destruição total, né? Ou que vão levar aquele acumular de fenômenos que vão nos levar ao colapso ecossistêmico. Eu acho que o sistema de licenciamento ambiental deveria, porque a engenharia usa esse mecanismo, né? O CREA usa esse mecanismo de análise de risco para aprovar uma obra, né? A gente já descobriu há pouco tempo que não usa direito, mas assim, usa, né? A gente tem como você corrigir, e se corrigiu rápido a questão das barragens de rejeito, porque você sabia qual era a forma certa de fazer. Você deixou fazer errado, mas você tem todos os protocolos no lugar para poder virar e falar assim, não, então a gente tinha que ter feito desse jeito. A engenharia faz isso, a biologia deveria fazer também. A gente deveria ter a predição, se você vai ter um investimento e o investimento está num lugar, você não pode concluir, olha, aqui não tem problema de doenças futuras que não tem os vetores. Não. Isso é a mesma coisa de virar numa área que você quer destruir. Fala assim, não, aqui não tem mata. Fala assim, não, mas essa capoeira é mata. Só que ela foi destruída antes. Isso não tira dela o momento ecológico sucessional que a levará a ser mata. Então, qual que é o contexto? Isso vai na escala espacial e temporal. Qual que é o contexto de eu derrubar essa floresta dentro do mosaico maior? E como a gente é conselheiro de áreas de proteção ali na região de Ouro Preto, pela UFOP, a coisa que eu mais faço nos conselhos é falar assim, eu posso ter uma ampliação desse mapa sobre esse problema específico? Aí o problema específico, que era uma matinha que não era nada, você vê que era um corredor atravessando 2 áreas de lava num lugar onde aquele corredor é essencial. Então você tem que botar em escala, tanto a escala espacial do que pode ou não pode ser derrubado, depende do contexto, né? E no tempo a mesma coisa, quer dizer, eu não tenho, mas aonde eu estou é previsto o quê? E daí para a gente poder sonhar em ter ações governamentais de mudanças climáticas. Eu não sei quanto que as pessoas sabem disso, mas vou dar 2 exemplos, né? Na Europa hoje a gente tem
transplante de germoplasma de espécies arbóreas de importância cultural, econômico, ecossistêmicas da Europa mediterrânea, sul de Portugal, Itália, sul da França, levados para a Inglaterra, experimentalmente e preventivamente. Porque a chance dessas plantas extinguirem. Extinção de arma é um disease que aconteceu na Inglaterra na década de 80. Nem foi um momento de pico de temperatura. De repente, uma virose ataca uma planta que definia o que era o sul da Inglaterra. Aquela árvore acabou. Hoje não existe mais, não como árvore. Você tem uns tocos, eu via isso lá, começa a rebrotar e depois de um certo diâmetro, o vírus não deixa, extinguiu a espécie como tal, porque ela não chega na fase reprodutiva. Então, uma população inteira foi para o brejo num momento, por uma doença de árvore, num momento de aquecimento global. Né? Isso vai, eventualmente, começar a acontecer como um fenômeno cataclístico. Vai haver um fenômeno, como a gente viu no Candeal, só que ele não extinguiu. Ele reposicionou-se dentro da floresta do ponto de vista do seu papel relativo. Mas em alguns ecossistemas, os europeus, muito perturbados, modificados pelos homens, espécies podem desaparecer se você não tiver preventivamente. Então, olha, isso é um trabalho transnacional de relocação de germoplasma, recriação de florestas que estarão adaptadas ao clima futuro do sul da Inglaterra. Já não se trabalha mais com talvez. Vai acontecer, essa é a temperatura esperada para algumas décadas no sul da Inglaterra. Então, o sul da Inglaterra já está com as árvores sobreviver lá daqui a um tempo. Você não tem um corredor ecológico para isso acontecer sozinho. Então, é uma ação coordenada fabulosa. Isso é uma ação civilizatória, né? Você translocar ecossistemas para onde a temperatura vai permitir. A gente tem na Austrália outros casos fantásticos de desapropriação de áreas, porque o que vai acontecer? A fauna e flora e os ecossistemas de baixada vão sobreviver nas encostas do morro. Talvez algumas de montanha simplesmente se percam. Não tem muito o que fazer em algumas situações, há alguns ajustes a serem feitos. Mas o fato é, se você não tirar da zona que vai queimar com uma frequência absurda, componentes importantes de um ecossistema de baixada, na Austrália, você vai perder tudo. Vai perder o ecossistema montano, porque vai estar quente demais, e o de baixada, porque ele vai fritar. Né? E a gente está vendo isso ano após ano. Ano passado, o que aconteceu com a Austrália. Então, há corredores de flora e fauna para que esses ecossistemas avancem gradualmente para as áreas mais altas. Percebe? Para a gente chegar a pensar no que a gente tem que fazer no ajuste de um país tropical a uma temperatura mais elevada, que para a gente, talvez o elemento mais importante seja a mudança do regime hídrico do que a temperatura em si, e a gente já está vendo isso. Você tem que ter predição disso no sistema de licenciamento. Você tem que ter, como órgão de Estado, a fiscalização dos riscos em cenários futuros, né? Que são para daqui a pouco. Nós não estamos falando mais de 100 anos. Né? Professor Sérvio, nós temos uma pergunta aqui do nosso querido amigo, ex-conselheiro Evandro Bousada. Um abraço, Evandro. Obrigado pela sua participação. O Ministério da Saúde criou uma área de vigilância em saúde ambiental que avançou nas pesquisas de zoonoses, pouco na qualidade da água para consumo humano e quase nada na vigilância da qualidade do ar e de produtos químicos perigosos. Professor Sérvio, como o sistema CFBio pode estimular pesquisas nestas áreas? Boa pergunta, Evandro. Boa pergunta, Evandro, meu querido irmão Evandro, para o qual eu estou devendo uma olhada no seu projeto, mas ele está aqui, ó, no computador do lado de cá, viu? Não esqueci dele, não. Voltei das férias com ele no topo da pilha, viu? Olha, eu acho que eu vou passar essa pergunta para o Bruce, ou para o Carlos, ou para o Tiago, porque eu não sei se eu tenho a resposta para essa pergunta, não, mas ela é extremamente bem colocada, né? Na hora que a gente muda a lei de acesso à água, mas não cria os mecanismos públicos, os mecanismos de sociedade para que essa coisa se estabeleça, né? E aí você cria um buraco muito importante na própria lógica do SUS. O SUS força para que você tenha saneamento básico, só que o SUS não tem poder de lidar com isso.
Eu não sei até onde a gente tem poder de lidar com isso sem o CREA, sem as engenharias juntos. A gente tem que trabalhar. A gente está tão atrasado em algumas coisas, e eu falo isso com muita tristeza, porque eu sou muito ufanista em termos do tanto que o Brasil progrediu do período que eu comecei o meu doutorado para cá, é um mundo totalmente diferente. A gente progrediu muito. A gente tem todas as ferramentas nas mãos, só precisa usá-las, o poder público usar essas ferramentas. Então, olha, do entendimento do papel das áreas verdes urbanas, do manejo dessas áreas verdes urbanas, para que não sejam o temor que vem do século XVII, de ter bandido. Eu vou tacar fogo no mato, porque pode ter alguém escondido ali. Eu ouvi quando eu morei na Pampulha, do meu vizinho. Queima esse mato aí do seu lado, do lote, para você ver longe. Isso vem lá de Saint-Exupéry, ele descreve isso aqui nas baixadas de Sabará. O cara ia garimpar no fundo do vale, ele queimava a mata inteira para ver longe. Era uma fala descrita há muito tempo atrás que eu ouvi, né? Então as coisas se perpetuam de uma forma errada. A nossa relação com a proximidade com a natureza, ela tinha que reverter, inclusive assim, eu quero estar próximo da água urbana, então ela não pode estar contaminada, não pode ser um esgoto. Né? Então tem o desejo das pessoas, do cidadão urbano, ele tem esse desejo? Não tem, ele não tem esse desejo. Então a gente vai de um aspecto cultural, a sociedade não cobra, porque ela não tem o desejo de estar próximo da natureza. Dá um gramado, mas tem que ter uma mesinha. Então a gente tem uma coisa de distanciamento da natureza, que é o medo dos trópicos. A nossa estrutura urbana ela é europeia na sua conformação ideológica. Então o jardinamento que vem lá de Capability Brown, os caras que criaram o jardinagem de paisagismo, que trazia as florestas para a coexistência do homem, isso é no cenário temperado, de florestas de regiões temperadas. Mas essa é a base de uma cidade saudável europeia. Né? A ideia que foi levada para quando se criou o Central Park, você deveria sair dele andando e não perceber que você já estava na área das residências. Porque a floresta tinha que continuar. Essa é a lógica. Esse é um cara importante para um biólogo, o Capability Brown, que converteu isso tudo num determinado momento como iniciativas importantes de urbanismo. Nos trópicos é mais difícil, porque a gente traz o mundo europeu para uma visão do selvagem como uma ameaça, sempre. E se você não maneja bem, vai ter doenças, vai ter zoonoses, vai ter um monte de coisa associada ao quê? A perda de saúde desses ecossistemas dos quais nos aproximamos. Então, o Gladstone, se estivesse aí, eu queria até que falasse do Parque das Mangabeiras, né? Quer dizer, que é um exemplo fantástico de coexistência, mas é um parque montano. Até onde a gente vai conseguir conciliar isso? Porque o olhar para aquilo como um problema não é normal na sociedade. Então é difícil porque não tem a cobrança. Então nós como profissionais, temos que forçar os mecanismos para que isso aconteça antes da sociedade entender que isso é importante, senão vai ser tarde demais. É uma coisa que eu ouvi de um historiador. Há coisas que a mudança tem que vir pela lei, porque o desejo democrático da maioria não é o que é bom para a maioria. O profissional é importante nessa hora. O profissional tem o entendimento de um procedimento que precisa antecipar um problema. E se forçar a situação, quer dizer, é onde nós estamos hoje. Eu parei de conversar, eu já tenho a cara meio fechada, eu parei de conversar em supermercado, porque eu cansei de ver esse sujeito virar para mim e falar assim, isso de fechamento, isolamento, tinha que ser conversado mais com a sociedade. Não tem não, isso é imposição sanitária, não tem conversa. Então a gente tem que saber lidar, né, com essas coisas que, olha, é preciso fazer. Quem falou? Esse conjunto de coisas que chama ciência, com esse método, com esse procedimento, alerta que é necessário fazer. E para essas coisas que o Evandro levantou, todas, a gente tinha que sistematicamente estar lidando com isso. E não estamos. Eu não tenho a resposta. Não sei se o Carlos vai ter. Bom, professor, eu vou falar, né, na minha visão, então, como conselheiro, eu acho que o sistema todo, né, o CFBio e os CRBios, eu acho que um ponto importante que nós precisamos realmente atacar, nós precisamos fomentar, é uma proximidade com as instituições de ensino, com as instituições de pesquisa. Esse é um ponto-chave, né? Nós precisamos estreitar esse relacionamento.
né? E a gente passar o conhecimento técnico, porque nós temos bons profissionais, né? Não só acadêmicos, profissionais que estão atuando aí na área. E além desse estreitamento de relacionamento com as instituições, nós precisamos também de estimular políticas públicas corretas, né? Então, é importantíssimo aquilo que a gente estava conversando, né, offline, antes da reunião, é importantíssimo nós termos essa aproximação com o governo, né, com as prefeituras, com os estados, com o governo federal, né, e utilizar principalmente dos dados científicos, porque eu acho que esses dados estão aí disponíveis hoje com a internet, nós temos, né, e precisamos também, claro, ter esse acompanhamento, né, do sistema junto à Câmara e junto ao Senado. Eu acho que são medidas importantíssimas para o sistema, né, e colocando a minha visão, então, aí para o Evandro. Eu vou fazer agora uma pergunta, professor. A gente tem aqui um assessor de comunicação que só não é biólogo por formação, mas ele já tem o espírito biólogo e já consegue captar facilmente, quando a gente fala, inclusive, de termos difíceis, nomes científicos. Ele fez uma pergunta aqui. O Acordo de Paris estabeleceu uma meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. O que esse aumento na temperatura poderia significar na disseminação de doenças? Excelente pergunta. Todos esses limiares que a gente está colocando, né? Quer dizer, em todos. Aí eu vou voltar na pergunta do Ninho, né? Tem um monte de fator que não só são complexos, mas são imprevisíveis na hora que você dispara um mecanismo que vai resultar em algo, que vai resultar em outro e vai resultar em outro, né? Então, só para exemplificar com uma coisa mais palpável. Se o aquecimento chegar a 3 graus médios planetários, você sabe o que vai acontecer? As monções, muito provavelmente, não vão chover na Índia. Vão chover no Oceano Índico. E se as monções não caírem na Índia, você vai levar seca e fome para uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. Não chover não tem outra alternativa de desenvolvimento agrícola, não tem de onde tirar água para levar. Não sei se a Índia desenvolveu algum sistema de aqueduto trazendo do Tibete para irrigar o Ganges, se as monções pararem de cair. Então, percebe, se isso acontecer, as consequências civilizatórias são imprevisíveis. É a mesma coisa, né? Quer dizer, o aumento de 1,5 de temperatura dispara mecanismos. Onde chovia, não vai chover. Quais são as consequências com relação a isso e que conjuntos de doenças vão ser favorecidos por esse cenário? Onde não chovia e passa a chover muito e tempestivamente, a chuva tempestiva, imprevisível, que causa estrago, ela desorganiza um sistema sanitário. Né? Desorganizar um sistema sanitário abre porta para doenças se estabelecerem. Às vezes não é a temperatura, percebe? É a mudança de regimes climáticos ligados à mudança de temperatura que muda o sistema de circulação do ar e tem consequências. Né? Então, dependerá de um conjunto de coisas. Essa é aquela pergunta que eu ponho em prova para o aluno desenvolver o depende dele, bem estruturado. Eu vou estar sob vários riscos, né? Decomposição, matéria orgânica, outros animais, fauna associada a animais. Eu tinha um slide que eu esqueci de inserir na apresentação que a gente fez para o México, mostrando ectoparasitas de todos os mamíferos do México. Tinha uma base de dados fabulosa, a gente trabalhou isso lá com um brasileiro, que hoje é pesquisador lá, o Wesley Dátilo, no INECOM. Você tem uma rede de compartilhamento de ectoparasitas que ela é centralizada em roedores. Então, percebe? Um dos fenômenos possíveis associados ao aquecimento global, o Dizo, que é um pesquisador mexicano, mas que vive nos Estados Unidos há muito tempo, na Stanford, fala, é a rodentização dos sistemas. Você não vai ter como manter certas espécies maiores de mamíferos e aves que competiam por recursos com roedores, e populações de roedores podem ser beneficiadas. Então, percebe?
Se eu tenho populações de roedores sendo beneficiadas, se eu tenho tempestades que causam rupturas no sistema de drenagem de água, se eu tenho acumulação de água suja e mais rato, está em alguns lugares da Ásia voltando o que você já deve estar prevendo, que eu vou falar, peste bubônica. Não estou brincando. Peste bubônica no passado resultou em 200 milhões de mortes. A Europa foi esvaziada pela peste bubônica. E eu não vou lembrar qual foi das pestes bubônicas, qual foi a mais catastrófica, acho que 1300. Né? Mas você tem em 1600, a Inglaterra sofreu um colapso populacional por causa de peste bubônica. Ela está voltando. Você tem essa consorciação de relações, proximidade humana com o rato, mais pulga associada a isso, porque eu tenho mais sujeira, eu tenho uma desestruturação do sistema, porque eu tenho imprevisibilidades. A gente evoluiu para prever situações e controlá-las. Se elas passam a ser imprevisíveis, eu não tenho controle. Eu desorganizo o sistema humano e o ecossistema no qual estamos inseridos. As imprevisões têm consequências das mais diversas. Adoecimento é uma das que certamente passarão a acontecer com mais frequência. Obrigado, professor. Nós temos mais uma pergunta aqui. Você falou da importância dos biólogos focarem mais nos estudos de predição. Que competências os graduandos devem desenvolver? Quais disciplinas na grade curricular podem auxiliar nesse processo? Quando eu fui presidente do colegiado da biologia da UFOP, eu queria mudar quando tinha vestibular ainda, eu fui no período de transição por Reúne. Eu queria, e a gente anunciava, a UFOP punha outdoors bonitos em Belo Horizonte para atrair alunos, né? Eu quis criar uma ênfase no bacharelado chamado biologia quantitativa, que é para a gente parar de perder aquele jovem que é biólogo, mas ser bom em matemática, sabe? O que acontece com a gente no ensino médio? Se você gosta só de biologia, aí você vai para as áreas de saúde, né? Se você gosta de biologia e é muito bom em matemática, você vai para as engenharias e vai acampar nas suas férias. Se você é capaz de lidar com matemática e física e química e gosta muito de biologia, esse é o grupo que vai onde a gente está, né? Que vai fazer biologia. Você tem minimamente que achar legal física e química, você tem que achar ciências legais, né? Mas as quantitativas. Mas a gente, infelizmente, não tem. Eu acho que tem que começar no ensino médio, a gente começar, viu, Bruce? A gente podia fazer isso entre a universidade e os professores de ensino médio. Como é que tá? Eu não sei, eu posso estar enganado. Minha filha agora estuda aqui do meu lado, eu vou acompanhando as aulas dela, mas assim, e ela já sabe que tem muita matemática na biologia. Se ela for para veterinária, ela sabe que ela escapa um pouco disso. Mas a gente tem que trabalhar, resolver esse temor com relação à matemática. Mas não que a gente vai executar, né? Até outro dia que estavam as equações de suscetível, infectado e recuperado dos modelos que a gente usou para os papers de Covid. Tinha um monte de equação colocada aqui desse lado. Ali ainda tem umas fórmulas químicas, aqui tem uma saída de uma derivada, mas quem que escreveu a equação que estava aqui foi meu amigo Alcides, que é físico. Então, o que eu diria para um biólogo que está na graduação agora, assim, não vai de cara feia para a aula de cálculo 1. Vai para a aula de cálculo 1 e faz depois como optativa a cálculo integral. Você, antes de formar, vai ter esquecido como é que resolve uma derivada. Mas você saber para que serve uma derivada, como ela é resolvida e que problema ela vai clarear preditivo, você sabe sentar com um físico ou com um cara das ciências da computação e alimentar para ele o sistema biológico certo para ele executar isso. Então, as coisas mais legais que eu estou fazendo, tem um físico do meu lado. Hoje tenho um imunologista, um epidemiologista, 2 físicos, né? Os ecólogos a ecologia que eu faço hoje é o bando,
A minoria é ecólogo, porque eu tenho que dar um insight, eu tenho que compor qual é o teorema e como que o ecólogo olha para o problema, aquilo que eu falei no começo. Como que o ecólogo olha para a relação interativa e como que a interação na perspectiva ecológica, que é populacional, então é contagem de indivíduos, decorre em consequências, né? Eu tenho um processo infeccioso invadindo uma nova espécie num lugar, tem consequências numéricas que afetam o predador desse bicho, que afeta o competidor, que afeta um monte de coisa. Esse é o olhar do ecólogo. Eu tenho que saber pegar esse olhar e reduzir ele naquilo que a gente chama de algoritmo. O algoritmo é como se constrói uma linha para aquilo gerar uma predição matemática. A construção matemática daquilo, eu tenho que ter um parceiro muito bom nisso. Quase todos os físicos hoje são meio... Se você prestar atenção, gente, se vocês prestarem atenção nos noticiários, mais da metade dos cientistas lidando com a pandemia são físicos. Mais da metade. Ou são físicos, epidemiologistas, né? Ou talvez assim, talvez a maior minoria seja físico. Aí tem epidemiologistas com infectologistas e biólogos. No Brasil são 4 ou 5 grupos de ecólogos produzindo predição sobre a pandemia. Semana passada eu tive um bate-papo desse na Federal de Pelotas, 2 ecólogos, na universidade que está com o maior projeto epidemiológico da Covid que tem. Porque percebe, é se apropriar do conjunto teórico e conversar com quem sabe construir o modelo. Então é preciso que o biólogo passe por isso. É preciso que não só a estatística seja bem feita, bem entendida, e aí você tem que botar a mão na massa mesmo, tem que aprender R e resolver como que eu amostro para ter um resultado substancial. Se eu não sei amostrar, eu não sei como concluir, não é verdade? Eu preciso amostrar de uma maneira que seja representativa do que está na natureza. Então eu tenho que relaxar, se eu quero ser ecólogo, olhar para isso como uma ferramenta que dá luz ao que eu estou vendo. Então ela é uma ferramenta estimulante, você olha, fantástico, agora eu estou entendendo, se eu não tivesse mostrado direito, eu não estava entendendo. Essa ferramenta tem que ser encarada com mais serenidade, né? E a gente, o que tem feito na universidade é conversado com os departamentos de estatísticas e cobrado. Então, hoje o aluno nosso, no meio da graduação, já sabe usar minimamente o R na biologia, porque a gente convenceu os professores da estatística que isso é necessário. Né? E saber fazer seu cálculo, que tem lá no começo, cálculo 1. Eu pus também, quando estava no colegiado, eu pus todas as disciplinas de cálculo e 1/4 das disciplinas do curso de estatística como optativas para biologia, na lista, para estimular o menino, falar assim, vou fazer. Eu não sou tão ruim em matemática. É verdade que você tem que fazer na perspectiva de que você vai saber interpretar aquilo ali. Eu sei interpretar uma integral, eu sei para que ela serve. Você vai saber se você passar por um processo de aprendizado com isso aí. E o professor vai olhar com você com complacência, né? Então, aquela disciplina que dá bomba, e ela é feita para biologia, ela não é feita junto com a engenharia. E feita para biologia, quando eu dava aula de evolução, eu tinha muito aluno que vinha da filosofia fazer aula de evolução. E quando eu dou aula de ecologia de populações, na disciplina que tinha esse nome, mudou agora, eu tinha muito aluno da estatística. Esse aluno é tratado de uma outra maneira. Eu não quero que ele entenda as coisas da biologia como eu quero que o biólogo entenda. Então, percebe? O biólogo entrar nessas disciplinas explica para o professor, meu objetivo é esse, eu quero interpretar bem uma integral, eu quero saber quais são as equações que eu posso usar em modelos preditivos populacionais, ou eu preciso entender a análise multivariada por causa de comunidades. Você tem que entender a ferramenta e saber conversar. Não há ciência sem rede. Né? Não há um bom trabalho científico de 1, 2, 3 autores facilmente, não. Há alguns, mas são excepcionais. Né? É muito raro você fazer um trabalho em ecologia que você não tenha 3, 4 profissões envolvidas e 10 autores, 7, 8. Porque cada um constrói aquilo de uma forma. Então, a gente tem que aprender a conversar. Né? A gente tem que aprender a sair do nosso espaço isolado e comunicar o que é a demanda que a biologia tem para se entender um processo, né? E entender o que vão te retornar. Então tem que criar um diálogo profissional, diálogo interdisciplinar, um diálogo profissional, onde eu entendo o que o outro fala na perspectiva dele e sei que aquilo se aplica para o problema que eu levei para esse parceiro. Eu acho que a gente tem que fortalecer
essa maneira de fazer biologia, porque a biologia, não há mais o profissional que a domine sozinho, né? Ela não é mais uma área. Percebam isso, meus queridos colegas, a biologia não é mais do biólogo, né? Não existe mais a biologia do biólogo, em nenhum aspecto. Ela transcendeu as nossas capacidades profissionais e pede com que a gente seja a liderança da disponibilização de perguntas corretas às pessoas que vão nos ajudar a essas respostas. A gente tem que entender que ela é uma profissão de interconexão e de solução de problemas. A gente é o profissional do desastre, né? Sinto muito também. A gente tem que aprender a viver, né? Você é o chato que vai alertar, a gente sempre foi, né, de que um problema vai acontecer. Mas agora o problema está na próxima esquina já. É nossa obrigação, é nosso juramento de formatura. Está lá. Lembra lá do seu juramento? Estava lá. Fazer exatamente isso. Obrigado, professor. Bom, nós temos vários comentários aqui na nossa live, aqui pela página do Facebook, do CRBio04. Depois esse vídeo vai estar disponível, né? Já estamos encaminhando para o final, já temos 1h11, né, de live, o tempo já estimado. Professor, queria agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, a sua colaboração, né, em dividir conosco esse conhecimento, mesmo que por um curto prazo aí, mas eu acho que foi super esclarecedor para todos aqui. Queria passar para o senhor para as suas palavras finais e para depois a gente fazer o nosso encerramento. Uhum. Ô Bruce, eu que agradeço, como eu lhe disse, para mim é um grande prazer estar aqui junto com o Conselho. Agradeço a todos que estão vendo. A gente fica aqui dentro do StreamYard, a gente não vê o que está fora, né? Então, não sei quantos estão vendo, não estou vendo os comentários, mas muito obrigado por qualquer comentário de qualquer natureza. Sempre é engrandecedor quando alguém contribui com uma exposição que a gente faz. Então, já agradeço a todos que estiveram aqui, disponibilizaram seu tempo para ajudar a gente a pensar essas questões que são muito novas dentro da própria ecologia. Agradeço mesmo. E com relação ao Conselho, aí eu digo o seguinte, Bruce, a minha visão, né, pessoal, mas eu tenho, não é só minha. Nós, nas universidades federais, nos institutos públicos federais de pesquisa, nossas parcerias com as instituições públicas, ela tem que ser aberta. Se me pede para falar aqui, eu não estou abrindo um tempo do meu trabalho para fazer algo, eu estou trabalhando normalmente. Eu atendo IEF, IBAMA, com a presteza com que eu atendo os meus alunos em sala de aula, e eu queria que isso fosse muito assim com o Conselho também, né? Das estruturas públicas profissionais ligadas à nossa ação, é curioso, porque a universidade está muito próxima do IEF e do IBAMA. A gente sempre está fazendo alguma coisa. A gente precisa muito deles, né? Eles que nos dão as licenças sem eles, a gente não trabalha mesmo. Assim, pessoal, eu não consigo ir. Mas há um divórcio que a gente tem que resolver do Conselho com as universidades federais, porque eu acho que essa parceria ela é necessária. A biologia tem que se fortalecer politicamente no momento que o mundo está passando. A gente é um profissional de solução de problemas de agora. E somos ameaçados também, né? A gente está sofrendo uma série de ameaças no campo profissional, no campo pessoal, nesse mundo estranho que hoje questiona a ciência com opinião, né? Então, é muito necessário que a gente se aproxime para que a prática do mercado se aproxime da formação do aluno. Então, isso é um convite, né? Minhas portas estão abertas ao Conselho, sempre precisarem. Tiago sabe disso, sempre que ele pede, né, eu atendo. Estamos aí. Então, muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, professor. E também tenha certeza que a recíproca é verdadeira. Estamos de portas abertas também, né? Como eu falei para o senhor, é de interesse total do Conselho ter essa aproximação. Nós precisamos dessa aproximação com o meio acadêmico, com as instituições de ensino, né, com os professores. Isso é importantíssimo para a nossa profissão, né? Queria agradecer aqui também a presença de todos que nos acompanharam
até esse momento. São 8h15, 8h16. Muito obrigado a todos. Queria fazer um agradecimento à nossa equipe, né, o pessoal da comissão da CDI, né, pela elaboração de mais um papo do biólogo, mesmo nesse momento de pandemia, né, conseguimos efetivar esse evento. Agradecer ao nosso assessor de comunicação, Dr. Vitor Pinguim, que sempre nos deu todo o apoio, né, e sempre viabilizou e possibilitou a realização desses eventos. Muito obrigado, Vitor, pela parceria. Agradecer mais uma vez ao professor, agradecer a todos os presentes aqui, e até o nosso próximo Papo com Biólogo. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso site, que está passando por uma reformulação agora, é bom lembrar, né, no Facebook, e até o próximo evento, pessoal. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, professor. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu.